Bem-vindos ao Sola Escritura, na Novo Tempo Portugal. Hoje viajaremos até à Suécia, no século XVI, para conhecer Olavo Petri, um pastor e reformador que trouxe a Bíblia para o centro da vida do povo. Neste episódio vamos focar-nos num ponto muito concreto, o matrimónio dos sacerdotes. Vamos perceber porque é que muitos reformadores defenderam que os líderes espirituais podem casar e como isso abençoa a vida e o ministério. Fique connosco, começamos já e no fim vamos abrir a Bíblia para confirmar cada princípio. Está no Sola Escritura, a palavra acima de tudo. No início do século XVI, a Suécia vivia tempos de mudança. Para nós entendermos Olavo Petri, nós precisamos de recuar até aos seus primeiros anos. A família humilde, a escola do convento e a ida às universidades onde a reforma estava a nascer. Ruben, fala-nos então destas origens de Olavo Petri, onde é que ele nasceu e como é que foi a sua formação. Então, o Olavo nasceu em Örebro, numa família simples, filho de um ferreiro. Como resume uma fonte clássica sueca, recebeu no mosteiro carmelita da sua cidade natal a sua primeira instrução. Ou seja, ele nasceu na Suécia, nesta pequena vila de Örebro. Depois de aprender as primeiras letras na sua terra, prosseguiu os estudos em Uppsala, seguiu para Leipzig e acabou em Wittenberg, o grande centro da nova reforma. Em Leipzig tomou contacto com o ambiente universitário mais tradicional, mas foi em Wittenberg que encontrou as ideias que mudariam a sua vida. Há um relato do século XIX que registra. Ele veio para Wittenberg, foi matriculado na universidade em 1516 e ali recebeu o ensino reformador de, precisamente, Lutero e Melanchthon. Ou seja, ele não só ouviu falar da reforma, mas foi um aluno direto de Lutero e de Melanchthon, vivendo com eles nas aulas e no ambiente académico. Ali, lá em Wittenberg, respirava-se teologia viva. Os debates eram intensos e havia uma visão nova da Bíblia como autoridade suprema. Bom, nós já vimos os passos que ele deu na sua formação até chegar a Wittenberg, mas avancemos agora até o que aconteceu de seguida. Ele volta para a Suécia? Sim. Depois dos seus estudos em Wittenberg, e de acordo com Gunnar Westin, ele regressou à Suécia provavelmente em 1518, como já tinha dito, ou 1519, tornando-se então ativo em Strängnäs, como chanceler do bispo Mattias Gregerson. Pouco depois, em 1520, já servia a igreja de Strängnäs, primeiro como chanceler do bispo Mattias Gregerson e depois como diácono. Como resumo uma das suas biografias. Chanceler do bispo Mattias Gregerson em Strängnäs em 1520, diácono ali, em setembro de 1520. Alguns meses depois, acompanhou o seu bispo a Estocolmo, onde assistiu a um dos episódios mais marcantes da história sueca, o banho de sangue de Estocolmo. Isto aconteceu em novembro de 1520. Depois de conquistar a cidade, o rei dinamarquês Cristiano II convidou a nobreza e o clero para as celebrações da sua coroa, prometendo perdão geral aos opositores. Mas logo a seguir, mandou prender e executar cerca de 90 pessoas, entre eles nobres, magistrados e líderes da igreja, acusando-os de heresia e traição. Entre os mortos estavam 2 bispos, incluindo o próprio superior de Olavo, ou seja, o Mattias Gregerson, o que transformou o massacre também numa tragédia pessoal para Olavo. A cidade mergulhou no terror, famílias inteiras foram dizimadas e o povo perdeu a confiança na coroa dinamarquesa. Na sua própria crónica, Olavo descreve a cena de forma crua. E ficaram os corpos dos mortos deitados na praça desde quinta-feira até sábado. Tente imaginar realmente como é que foi este massacre e quanto influenciou a vida do Olavo.
Este episódio marcou profundamente a sua visão espiritual, também a sua visão política, deu-lhe um sentido de urgência e convenceu de que a reforma moral e doutrinária não era apenas uma questão teórica, mas era um assunto de vida ou de morte. Foi também a partir desse trauma coletivo que a figura de Gustavo Vasa emergiu como libertador nacional, abrindo espaço para a reforma que Olavo iria liderar nos anos seguintes. Nós falámos então das origens e dos estudos de Olavo Petri. Avancemos agora então para os anos decisivos com Gustavo Vasa. Como é que a coroação de 1523 e os anos seguintes, de 1523 a 1527, abriram então caminho para a reforma na Suécia? É verdade. Quando Gustavo Vasa foi coroado, em 1523, como menciona na Enciclopédia Britânica, Olavo já tinha atraído a atenção e críticas pela sua pregação. E logo a seguir, no verão de 1524, o rei chamou Olavo Petri a Estocolmo para se tornar o secretário da cidade. As fontes suecas fixam as datas com precisão. Secretário da cidade de Estocolmo em abril de 1524 e pregador na Storkirken desde 1524. Ou seja, Olavo passou a ocupar funções civis e religiosas de grande influência. Ele pregava lá na Storkirken, ou seja, na Catedral de São Nicolau, no coração de Estocolmo, e a sua eloquência atraía multidões. Muitos dos cidadãos começaram a identificar nele uma voz de renovação espiritual e também renovação nacional. Mas essa visibilidade também aumentou as tensões. E em 1525, quando ele casou, foi considerado em banimento canónico, acusado de violar a disciplina da Igreja. No entanto, o apoio popular e a proteção do rei impediram que fosse silenciado. Olavo continuou a pregar, continuou a traduzir, a escrever, tornou-se uma figura principal do movimento reformador na capital. Mas o momento decisivo chegou em 1527. No Riksdag de Västerås, ou seja, a Assembleia Nacional, ali foram aprovadas, segundo o texto, medidas que lançaram os primeiros passos para reduzir o poder da Igreja na Suécia. Na prática, entre 1523 e 27, a Suécia mudou completamente de rumo. O rei consolidou a independência nacional e o Olavo Petri tornou-se o pregador que deu voz à nova fé. Foi o início de uma igreja luterana enraizada no povo, na sua língua e nas suas necessidades espirituais. Ruben, na resposta que tu deste agora à minha pergunta anterior, nós vimos como a reforma ganhou força sob Gustavo Vasa. Mas em 1525, o casamento Olavo Petri foi um gesto que abolou costumes antigos. Conta-nos, Ruben, como é que foi o casamento Olavo Petri e que impacto é que teve, que já vimos foi grande, mas pormenores. Isso. Foi, de facto, algo muito importante. Foi em fevereiro de 1525 e o Olavo casou-se com a sua esposa, chamada Cristina, lá em Estocolmo. E tornou-se o primeiro sacerdote luterano casado na Suécia. Era um gesto simples, mas teve uma implicação muito grande, foi profundamente simbólico. Porquê? Porque desafiava séculos de tradição eclesiástica que os líderes religiosos não se podiam casar. Esta cerimónia aconteceu na grande Catedral de Estocolmo, a tal Catedral de São Nicolau, onde Olavo era pregador. E algo inédito aconteceu. Acredita-se que este casamento foi a primeira ocasião em que a missa foi celebrada em sueco. E o impacto social foi imediato. Até aí o casamento do sacerdote era considerado ilícito e sujeito a punição. Mas ao assumir publicamente a sua esposa, Olavo mostrou que a fé podia ser vivida com coerência com a palavra de Deus, sem medo de censuras. O matrimónio deixou de ser um assunto privado e tornou-se uma declaração teológica e pastoral. O próprio registro de história resume: o casamento marca o início da reforma no reino sueco e torna-se o ponto de partida para o desenvolvimento que fez do lar do pastor uma instituição central na vida local marcada pelo luteranismo. É claro que houve muitas críticas, especialmente inicialmente, porque segundo os defensores daquilo que estava estabelecido, da disciplina antiga, mas simultaneamente houve também um grande apoio popular. Porquê? Porque o povo passou a ver este homem como um homem de família, não apenas um pastor, um líder religioso, um homem de família, num lar
pastoral que se tornou também um lugar de acolhimento, um lugar de ensino, também um sítio onde se exercia a hospitalidade. E este casamento foi então um sinal de que a reforma tinha de facto chegado à Suécia. E já não era apenas uma ideia, mas era algo que trazia mudanças concretas no dia-a-dia do povo. Pronto, vimos mesmo claramente que foi um casamento com um grande impacto público. Mas a reforma também ganhou força quando a palavra e o culto passaram a ser feitos em sueco. Ruben, como é que isto aconteceu na prática com Olav Petri? Exatamente. Um dos pontos decisivos da reforma na Suécia foi levar o povo a ouvir, a ler a palavra de Deus na sua própria língua. Já no casamento, como estávamos a ver lá em 1525, acredita-se, como também já disse, que a missa foi celebrada pela primeira vez em sueco. Isto foi um momento simbólico, mas também foi um momento de mudança. No ano seguinte, em 1526, foi publicado o Novo Testamento em sueco, resultado direto do esforço de Olav Petri e dos seus colaboradores. Esta tradução abriu as Escrituras a todos, não apenas ao clero, mas abriu a toda a gente. Nos anos seguintes vieram também um inário, em 1526, um manual de igreja, em 1529, e uma liturgia completa em sueco, em 1531, que estruturaram a adoração deste novo movimento. Além disso, foi publicado em 1530 um pequeno catequismo que ensinava de forma simples os fundamentos da fé cristã, pensado para crianças e para novos crentes. Assim, passo a passo, a reforma ganhou corpo na vida cotidiana do povo sueco pela leitura da Bíblia, pelo canto, pela prática do culto na sua própria língua, com impacto visível na oração familiar e na catequese, no ensino das novas gerações. Bom, nós vimos como, além da mudança que o movimento da reforma trouxe, vimos que esse movimento também trouxe muita tensão. Na década de 1530, essa tensão cresceu entre Olav Petri e o rei. O que é que aconteceu a partir daí e que lições é que nós conseguimos tirar desses acontecimentos? Então, em 1540, Olav Petri foi acusado de traição juntamente com Laurentius Andrae. Um resumo antigo escreve de forma direta: por traição, por não terem dado a conhecer ao rei uma conspiração. O rei entendeu que eles tinham escondido informações sensíveis e por isso foram condenados à morte. No entanto, a sentença mais tarde foi alterada e Olav apenas acabou por pagar uma multa pesada. Mas este episódio mostrou que a reforma na Suécia dependia do apoio do poder político, mas também que a consciência diante de Deus não pode ser silenciada por ameaças humanas, ou seja, Olavo, apesar das ameaças, manteve-se firme. E Olavo regressou então ao seu púlpito em Estocolmo, mais cauteloso, mas sem desistir da sua missão. E a sua pregação manteve o foco na palavra, na clareza doutrinária e também na vida prática do povo. Muito bem, Ruben. No fim de contas, resumindo e concluindo, qual é que é o legado espiritual e histórico que Olav Petri nos deixa? Bem, o Olavo deixou várias influências. Por exemplo, ele deixou regras para juízos, chamadas de domregler, que são um conjunto de máximas dirigidas a juízes, escritas entre 1520 e 1540. Nelas, Olavo recorda que o juiz deve ver a sua função como um mandato de Deus, exercendo justiça, mas justiça com verdade e misericórdia. Logo no tom da abertura desses textos diz: um juiz deve primeiro considerar que é um mandatário de Deus e que o cargo que exerce pertence a Deus e não a si. Este pequeno manual tornou-se um pilar do direito sueco e ainda hoje, repara Tiago, ainda hoje é citado como referência ética no exercício da justiça lá na Suécia. Mas o grande legado de Olav foi colocar a fé no coração do povo sueco, através da Bíblia e através do culto na sua própria língua, no sueco. Assim, a sua herança é dupla: um cristianismo mais bíblico e uma vida pública mais justa. Temos uma oferta especial para si, a revista O Grande Conflito. É um curso bíblico gratuito que o vai ajudar a compreender melhor os temas que estamos aqui a estudar no programa Sola Escritura. O episódio de hoje corresponde ao estudo 6, que fala sobre o matrimónio dos sacerdotes e mostra como a Bíblia ensina que o casamento é uma bênção para todos, inclusive para os líderes espirituais. Se deseja receber a sua revista em casa, basta enviar uma mensagem por SMS ou WhatsApp para o número 933 939291 e pedir o seu exemplar gratuito. Não perca esta oportunidade de aprofundar o estudo da Palavra de Deus.
O casamento é a criação de Deus, não é uma invenção humana. A Escritura apresenta o matrimónio como uma aliança de vida entre um homem e uma mulher para comunhão, apoio e missão. No Gênesis lemos que o homem deixará pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E Jesus confirma que o que Deus ajuntou, o homem não deve separar. A Bíblia chama o casamento de honroso entre todos e vê nele uma escola diária de fidelidade, de paciência, de amor prático. Ao mesmo tempo, a Bíblia honra o ministério, porque servir no altar ou no púlpito é vocação santa. Aqui a chave é esta: a santidade não depende do estado civil. Depende da fidelidade a Deus. A Igreja Antiga conheceu ministros celibatários e ministros casados e reconheceu o valor espiritual dos dois caminhos quando vividos com fidelidade. Com o tempo, foi crescendo uma disciplina diferente. E entre os séculos XI e XIII, vários sínodos e concílios insistiram na renúncia ao casamento por parte do clero. As razões iam desde a administração de bens à separação simbólica entre o sagrado e o profano, até à ideia de disponibilidade total para o culto e para a paróquia. Foi-se instalando a ideia de que o casamento seria um estado inferior quando a Bíblia nunca o apresenta assim. Quando chega à Reforma, a crítica não é contra o celibato como um dom, é contra a sua imposição como obrigação para todos. Os reformadores voltam ao texto bíblico e lembram que a proibição do casamento é um risco espiritual e que as qualificações para quem preside a Igreja incluem a vida familiar. A proposta é dupla. Primeiro, recuperar a norma bíblica, casamento honroso, vida pura, serviço dedicado. Segundo, curar a hipocrisia. Deixar de esconder realidades e assumir que a casa do pastor pode ser parte do ministério. Na Suécia, esta mudança ganhou rosto em Olavo Petri. O seu casamento em 1525 não foi apenas um ato privado. Foi uma declaração pastoral diante do país. Ao assumir o matrimónio, Olavo aproximou o ministro do povo. Disse na prática que a vida familiar pode andar de mãos dadas com a vocação e que o exemplo dentro de casa fortalece a autoridade no púlpito. Ao mesmo tempo, a pregação e o culto avançaram para a língua do povo. A Bíblia foi traduzida e estudada, as orações e os cânticos passaram a ser entendidos por todos. A catequese tornou-se mais simples e direta, pensada para crianças, jovens e novos crentes. O resultado foi um novo ambiente espiritual, menos ritual, distante e mais participação consciente. Houve resistências, houve tensão com o poder político, houve processos, mas o gesto de Olavo acendeu uma nova luz. Isto provocou efeitos jurídicos e cívicos. A normalização do casamento clerical levantou perguntas sobre a proteção de família, de heranças, da administração de bens e responsabilidades públicas. Foi preciso escrever regras, clarificar direitos e deveres e ligar a ética cristã ao exercício da autoridade. No caso sueco, isto viu-se em princípios de justiça que sublinham que a autoridade é serviço e que a justiça precisa de verdade e de compaixão. A doutrina do matrimónio dos sacerdotes, longe de ser um tema apenas interno, teve impacto real na vida do povo, porque ligou a palavra de Deus à casa, ao trabalho e à sociedade. Ruben, o que nos ensina a Bíblia acerca do matrimónio? Então, Tiago, nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que foi o próprio Senhor que instituiu o matrimónio. Logo no início, em Gênesis 2:18, diz-nos: "E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idónea para ele." Em Hebreus 13:4, Paulo diz-nos: "Venerado seja entre todos o matrimónio e o leito sem mácula." Também em 1 Coríntios nós podemos ler: "Por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido." Ou seja, o casamento, o matrimónio, não é uma criação humana, não é uma instituição humana, é uma instituição divina. Ela foi criada pelo próprio Deus e instituída logo no início, mesmo antes do pecado, lá no Éden. E, como diz o apóstolo Paulo, é honroso diante de Deus e deve ser vivido em pureza. Portanto, o casamento não é em si uma coisa má, mas uma coisa boa, uma instituição dada pelo próprio Deus.
E ele tem uma função muito importante, nós vemos pelas próprias palavras de Paulo, que ela protege contra a imoralidade e fortalece a vida espiritual. É certo que o próprio apóstolo Paulo, ele, quando fez o seu ministério, ele não estava casado. Mas nós vemos o quê? Vemos que essa opção foi uma opção pessoal dele. Não implica que os líderes espirituais tenham que fazer celibato como Paulo fazia. E o próprio Paulo diz que mais vale estar casado do que realmente entrar em relações sexuais ilícitas. Portanto, protege contra a moralidade e fortalece a vida espiritual. Por isso é uma bênção para os líderes espirituais. É permitido aos líderes religiosos casarem? Bom, vamos olhar para a palavra de Deus. Em 1 Timóteo 3,2 diz que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Em Tito 1, 5 a 6, especialmente na parte final, diz então que se estabelecessem presbíteros, como já te mandei, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher. Ou seja, a Bíblia mostra claramente que os líderes religiosos podem ser casados. Aliás, a Bíblia demonstra que a vida familiar é parte do testemunho de um líder espiritual e que o lar prepara o líder religioso para cuidar do seu rebanho, digamos assim. Ou seja, é benéfico, até em certo sentido, a Bíblia aponta para isso, que é benéfico a um líder espiritual para ter experiência de casamento, para poder ser um exemplo para o seu rebanho. Então, quais são os problemas que surgem com a imposição do celibato? O apóstolo Paulo é muito claro sobre esse assunto. Em 1 Coríntios 7, 9, ele diz: se não podem conter-se, casem-se. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, logo nos primeiros 3 versículos, diz-nos também: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, e repara bem que isto é muito importante, Tiago, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos em espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Ou seja, estamos a falar que no tempo de fim iam ser enganados. Reparem, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E qual é logo a primeira mentira que Paulo nos está a avisar? Proibindo o casamento. Ou seja, a própria Bíblia alerta que iria haver uma proibição do casamento e que essa proibição não faz nenhum sentido. Em Eclesiastes 4, 9 a 10 diz: melhor é serem dois do que um. Embora este texto não seja diretamente para o casamento, pode ser aplicado ao casamento. Melhor é serem dois do que um. Porquê? Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Nós podemos aprender várias lições com este texto. Primeiro, a proibição de casamento na Bíblia é vista como um sinal de apostasia, é uma mentira. Depois pode gerar hipocrisia, pode gerar tentações e até vidas duplas. E muitas vezes nós ouvimos falar de histórias de líderes religiosos que praticam o celibato, mas depois vivem vidas duplas. E temos esta visão bíblica de casamento dá apoio mútuo, fortalece na missão, ou seja, o casamento pode ser uma grande bênção para um líder espiritual. Podemos então concluir que o matrimónio pode ajudar os líderes religiosos a viverem uma vida melhor? Sim, Tiago, eu penso que sim. E a Bíblia é clara em relação a isso. Vamos a Provérbios, no capítulo 31, versículo 10 e 11, que nos diz: mulher virtuosa quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Em Efésios 5, do versículo 25 e 28, vamos ler algumas partes, diz: vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Um pouco mais à frente, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Em 1 Coríntios, diz-nos também: o marido pague à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. Estes textos parecem um pouco desconexos, mas dão-nos uma conclusão muito interessante, que é: o amor no lar prepara para uma pastoral à igreja. Não é por acaso que a própria Bíblia compara a relação de Cristo com a igreja do marido com a esposa. E se a Bíblia está a comparar o casamento na relação entre Cristo e a sua esposa, a igreja, o que é que isto significa? Significa que o casamento é uma escola fundamental na vida de um cristão.
E o amor do lar prepara para o amor pastoral à igreja. O matrimónio traz equilíbrio, traz responsabilidade e apoio emocional. E a fidelidade conjugal, como vimos no texto, é um testemunho vivo diante da comunidade que segue aquele líder religioso. Que lições, então, podemos nós aprender com o casamento de líderes religiosos? Em 1 Pedro 5, do versículo 2 e 3, diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Esta parte final era mais importante, servindo de exemplo ao rebanho. 1 Coríntios 9,5 diz-nos também: não temos nós direito de levar convosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor e Cefas? Repara bem o que é que diz este texto, Tiago. Está a dizer, nós temos nós direito de levar a nossa esposa connosco? Como levam os apóstolos a esposa deles com eles? Como os levam os irmãos de Jesus que levam as suas esposas? O próprio Cefas, ou seja, Pedro, levava a sua esposa nas suas viagens missionárias. Então o que é que nós aprendemos com estes dois textos? O casamento do líder espiritual é um exemplo de vida cristã. Também nós vemos que os apóstolos eram casados, como Pedro e outros eram casados, e que a liderança deve ser uma liderança humilde, voluntária, exemplar. E esta liderança de um líder religioso no seu ambiente de igreja deve ser como um marido deve tratar a sua esposa. Temos aqui esta comparação sempre presente na palavra de Deus. Chegamos ao fim do nosso estudo bíblico. Vimos que o matrimónio é uma bênção divina que fortalece a vida cristã e também o ministério. Ruben, tens algo a acrescentar para finalizar? Deus convida-nos hoje a viver o matrimónio como um dom sagrado. Se és casado, ser fiel e amoroso, vivendo os princípios da palavra. Se és solteiro, guarda o coração em pureza e entrega os teus planos ao Senhor. Todos juntos, sejamos um exemplo de fidelidade dentro da casa e dentro da igreja. Muito obrigado por terem estado connosco. Lembro que pode receber gratuitamente a revista O Grande Conflito, que inclui este estudo sobre o matrimónio dos sacerdotes. Basta para isso enviar um SMS ou uma mensagem do WhatsApp para o número 933 939291 e pedir o seu exemplar. Até ao próximo episódio da Sola Escritura.